Entregue sua noite a Jesus, uma oração que transforma o descanso em renovação. Você já sentiu como se a noite caísse não apenas sobre o céu, mas também sobre a sua alma? Já viveu momentos em que o silêncio da madrugada parece ecoar os gritos do seu coração? Quando todos dormem, mas a sua mente não encontra descanso? Quando o travesseiro se torna cúmplice de lágrimas silenciosas e a escuridão parece mais densa por dentro do que fora? Pois hoje, eu quero te fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha se feito com sinceridade. E se o que você mais precisa nesta noite não for uma resposta, mas uma presença? E se eu te dissesse que Jesus está esperando por você nesta noite, que há um lugar secreto reservado só para vocês dois, onde a sua alma pode descansar, não porque tudo vai se resolver agora, mas porque Ele já está aqui? E se a sua madrugada que começou em angústia terminar em paz, sim, paz verdadeira, daquelas que o mundo não entende, mas que o coração reconhece como um toque do céu? Talvez você não saiba, mas existe um segredo que poucos conhecem. As noites não são apenas momentos de descanso físico, são portais espirituais. Elas revelam a fragilidade humana, mas também a profundidade do amor de Cristo. E é justamente no silêncio, quando o mundo para que Jesus mais se aproxima. Enquanto todos dormem, Ele vela por você. Enquanto o medo ronda, Ele sussurra: eu estou aqui, não temas. Essa não é só mais uma noite, este pode ser o encontro que vai transformar sua caminhada. Você já pensou que talvez o motivo de você ter clicado neste vídeo não seja um acaso? E se Deus estiver chamando agora neste exato momento para uma conversa que Ele tem esperado há muito tempo? E se esta for a resposta que você tanto buscava? Uma resposta que não virá em palavras humanas, mas em consolo, presença e descanso espiritual. Porque sim, existe um lugar no coração de Jesus, onde cabe toda a sua dor, toda a sua ansiedade, todo o seu cansaço. E nesta noite Ele quer te conduzir até lá. Ao longo deste vídeo, vamos caminhar juntos por histórias bíblicas profundas. Momentos em que pessoas como eu e você foram tocadas por Deus, justamente quando tudo parecia escuro. Vamos relembrar o Getsemane, onde Jesus chorou na madrugada. Vamos entrar no quarto secreto com Samuel e ouvir Deus chamar pelo nome. Vamos nos ajoelhar com Paulo e Silas na prisão e sentir as correntes caírem com o louvor. Você vai descobrir que as noites mais longas da sua vida podem ser, na verdade, o palco perfeito para os maiores milagres. Mas isso, meu querido irmão, minha querida irmã, só vai acontecer se você se permitir ficar até o final. Sim, fique até o fim, porque algo profundo e eterno está reservado para você. E talvez a resposta que você tanto buscou em orações venha justamente na penúltima mensagem deste estudo. O Espírito Santo vai falar com você, mas você precisa estar inteiro aqui. Antes de começarmos, quero que você escreva nos comentários uma frase de fé. Declare nos comentários: nesta noite eu descanso com Jesus. Isso não é apenas uma frase, é um compromisso. É um ato de fé, um gesto profético de quem acredita que a presença de Jesus é suficiente. Ao comentar, você está dizendo para o céu: eu estou pronto para ouvir a voz de Deus nesta noite. E ao dar like neste vídeo, você estará obrigando o YouTube a espalhar esta mensagem para outras almas que também precisam encontrar o descanso de Cristo. Não subestime o poder desse ato. Você pode ser canal de salvação para alguém. Agora, eu quero te parabenizar por isso. Você faz parte de uma geração que não se conforma com a superficialidade, que tem fome da presença, que busca a verdade que liberta e o amor que cura. Você faz parte de um canal onde cada vídeo é um altar e cada clique é um passo a mais rumo à eternidade. Sim, se inscrever neste canal é mais do que acompanhar um conteúdo. É se conectar a um movimento de fé. Pessoas que não têm igreja, que estão sozinhas em casa, que precisam de uma palavra urgente do céu, estão encontrando aqui o pão espiritual de cada dia. E sabe o que você pode fazer agora? Comentar paz em Cristo, para marcar o início deste estudo com reverência, com fé
com humildade diante do Rei dos Reis. Este é o nosso pacto. Ninguém entra neste estudo sem declarar paz. E agora respire fundo, porque você vai ouvir histórias que talvez já conheça, mas desta vez com novos olhos, com a mente aberta, com o espírito atento. Porque quando Jesus fala até os versículos mais antigos, se tornam novas revelações. Ao longo deste estudo, você vai descobrir que há um poder escondido nas noites silenciosas, que há promessas de descanso feitas diretamente por Jesus, esperando serem ativadas por sua fé, que há milagres noturnos, esperando o seu clamor. Você vai entender por que Jesus escolheu a noite para muitos de seus encontros mais marcantes. Vai descobrir por que ele ainda hoje te chama no silêncio da madrugada para estar a sós com ele. E mais, você vai entender que o descanso verdadeiro não é um travesseiro, mas uma presença que não adianta fechar os olhos se a alma continua acordada, que só Jesus pode fazer, a mente se calar e o coração repousar. No fim desta jornada você terá nas mãos não apenas conhecimento, mas ferramentas espirituais. Terá a revelação de que Jesus está mais próximo à noite do que você imagina, que quando você pensa que está sozinho, Ele está te esperando, com olhos de amor, com braços abertos, com um convite. Vem, fica comigo esta noite, mas lembre-se, a penúltima mensagem deste vídeo pode ser a chave profética que faltava para destravar um novo tempo na sua vida. Por isso não vá embora, não desvie, este é um chamado do céu, e o céu não grita, o céu sussurra. Agora sim podemos começar. Pegue sua Bíblia, prepare o seu coração porque Jesus está à porta, e esta noite pode ser o começo de uma nova vida. Vamos juntos. Jesus orando no Getsêmani, e tendo saído, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E estando em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. Lucas 22, 39 e 44. Há uma noite que é diferente de todas as outras na história da humanidade. Uma noite silenciosa, pesada, angustiante. Nela Jesus não estava pregando às multidões, nem multiplicando pães, nem andando sobre as águas. Ele estava sozinho de joelhos com o rosto em terra. Essa foi a noite do Getsêmani, e é sobre ela que precisamos refletir nesta segunda parte do nosso estudo. Você já esteve num lugar de agonia, um lugar em que o chão parece mais próximo do que o céu, um momento em que a alma parece tão apertada que respirar se torna uma batalha. Jesus conheceu esse lugar, ele sentiu, ele viveu, e por isso nesta noite ele entende a sua dor como ninguém. O Getsêmani não é apenas um lugar físico em Jerusalém, é um retrato espiritual de onde muitas almas estão agora. É a madrugada da decisão, o jardim do peso, a noite da alma. Jesus entrou ali com o coração pesado, sabendo que a cruz o aguardava, sabendo que os amigos dormiriam, que a dor seria intensa, que o Pai silenciaria por um momento, e mesmo assim, ele foi. Porque no Getsêmani, Jesus nos ensinou algo que muitos ainda não entenderam, que as noites mais escuras não são sinal de abandono, mas de propósito. Repare no detalhe do texto. Jesus orava, mas não orava superficialmente. Ele orava mais intensamente. Isso nos ensina que nas noites em que a alma chora, a oração precisa ser profunda, sincera, viva. Não aquelas orações automáticas apressadas, mas orações com lágrimas, com entrega, com verdade. Talvez você esteja vivendo o seu Getsêmani nesta noite. Talvez haja algo dentro de você que você nem consegue explicar. Talvez ninguém saiba. Talvez você tenha sorrido hoje para todos, mas por dentro, o peso está esmagando sua alma. Eu preciso te dizer, Jesus entende. Ele esteve aí, e mais ele não fugiu desse lugar. Ele permaneceu. Ele não abandonou a noite difícil. Ele enfrentou. E porque ele enfrentou hoje, você pode descansar sabendo que ele já venceu por você. Veja que ele convida os discípulos a orarem, mas eles dormem. Quantas vezes você já quis dividir sua dor com alguém,
e recebeu apenas silêncio ou indiferença. Jesus também viveu isso, mas o consolo é este: quando todos dormem, o céu está acordado. Quando ninguém responde, o Pai escuta. Jesus nos mostrou isso. Ele orou, e mesmo sem ouvir uma resposta audível, ele recebeu força. Apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Você já percebeu? O anjo não tirou Jesus do sofrimento, não mudou a situação, mas fortaleceu. E isso é tudo o que você precisa nesta noite: força para continuar, força para passar pela dor, sem perder a fé, força para seguir mesmo quando o medo tenta paralisar. O Getsemane nos ensina que não existe oração em vão. Cada lágrima tem valor, cada suspiro é ouvido. Deus não despreza a agonia de um coração quebrantado. E quando a oração é feita com intensidade, o céu se move. Jesus não se envergonhou de sofrer. Ele não reprimiu sua dor. Ele chorou. Ele suou sangue. E ao fazer isso, ele nos libertou da vergonha de sermos humanos. Você não precisa fingir que está bem. Não precisa esconder que está cansado. Jesus sabe, e mais do que saber, ele te espera nesta noite para conversar. No Getsemane, Jesus nos deixou um exemplo profundo, o de que a oração é o único caminho seguro nas noites da alma, e que mesmo quando a resposta do céu parece demorar, há um propósito oculto sendo desenhado. Afinal, sem o Getsemane, não haveria cruz. Sem a cruz, não haveria ressurreição. E sem a ressurreição, não haveria esperança para mim e para você. O Getsemane é o início da vitória, mas só entende isso quem permanece de joelhos. Hoje, Jesus está no mesmo lugar, esperando por você, não com acusações, não com cobranças, mas com um convite. Fica comigo, vigia comigo, não está sozinho. E ao orar nesta noite, mesmo que seja com poucas palavras, mesmo que seja em silêncio, você estará entrando no jardim, e ele estará lá. Sempre esteve. Agora, se esta palavra tocou o seu coração, eu quero te pedir duas coisas. Comente aqui embaixo: nesta noite eu oro, no Getsemane com Jesus. E deixe seu like, porque essa mensagem precisa alcançar outras almas que estão vivendo sua própria noite de agonia. Jesus venceu no Getsemane, e por causa dele, você também vai vencer. A visita de Nicodemos à noite de noite foi ter com Jesus, e lhe disse: Rabi, bem, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. João 3:2. Há noites que marcam uma vida inteira, noites em que mesmo sem aplausos alguém decide sair das sombras e dar um passo na direção da luz. Foi assim com Nicodemos, um homem respeitado, um mestre entre os judeus, alguém que sabia a lei, mas que por dentro carregava uma inquietação. E essa inquietação o empurrou para a noite. Nicodemos não procurou Jesus em praça pública, não o fez diante das multidões. Ele foi à noite no silêncio, na cautela, na solidão, porque há momentos em que a alma precisa de um encontro secreto com a verdade, e é exatamente nesses momentos que Jesus está mais acessível. Talvez você, como Nicodemos, esteja aqui nesta noite em busca de algo que você mesmo não consegue explicar. Você já conhece a Bíblia, já ouviu falar de Deus, já esteve em igrejas, talvez até pregou, cantou, serviu, mas dentro de você há uma pergunta que ainda não foi respondida. Há um vazio que o conhecimento não preencheu. Há uma sede que os rituais não saciaram. E foi assim que Nicodemos se aproximou de Jesus. Ele sabia que Jesus era especial. Ele viu os sinais, admirava os milagres, mas ainda não havia entendido o que significava nascer de novo. Ainda não havia experimentado a transformação que só acontece no interior. E é por isso que Jesus responde a ele com palavras que ecoam até hoje. Aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus não perde tempo com rodeios. Ele vai direto ao ponto, porque Jesus não quer só que você o admire. Ele quer que você seja transformado. E essa transformação começa quando você, como Nicodemos, decide se aproximar,
quando você deixa o medo de lado e busca por respostas, quando você se entrega mesmo sem entender tudo, quando você confia que Jesus pode te revelar segredos que nenhum mestre da terra conhece. Repare, Jesus não rejeita Nicodemos, ele não o critica por ter vindo de noite, pelo contrário, ele o recebe. O mesmo acontece hoje. Jesus não se importa com a hora. Ele não se importa se você chegou tarde. Não importa se você vem ferido, confuso, cheio de perguntas. O que importa é que você veio. E há algo ainda mais profundo neste encontro. Jesus revela a Nicodemos um dos versículos mais poderosos da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Você consegue perceber? Foi à noite, numa conversa íntima, que Jesus revelou o coração de Deus, que Jesus falou sobre o amor eterno que Jesus ofereceu, o presente da salvação. Isso nos mostra que algumas das maiores revelações espirituais só acontecem quando estamos dispostos a nos encontrar com Ele. Na madrugada da alma, Nicodemos representa todos aqueles que carregam dúvidas silenciosas, que vivem conflitos internos, que mantêm uma aparência de fé, mas têm perguntas profundas guardadas no peito. E Jesus não rejeita esses corações, pelo contrário, Ele os chama para perto. É à noite que muitos corações se quebram. É à noite que a mente começa a gritar. É à noite que lembranças doem, que traumas voltam, que o medo cresce. Mas também é à noite que Jesus fala com mais ternura, porque no silêncio da madrugada, a alma ouve melhor, e é por isso que você está aqui. Não importa o motivo que te trouxe até este vídeo, a verdade é que Jesus está te esperando. Ele quer conversar com você como conversou com Nicodemos. Quer te revelar verdades que mudam destinos, quer mostrar que o amor de Deus é mais profundo do que sua dor, que o novo nascimento é possível, mesmo para quem já se sentia perdido. Não há escuridão que possa impedir Jesus de se revelar. Ele é a luz, e onde ele chega, toda dúvida encontra resposta, toda inquietação encontra repouso, toda alma cansada encontra alívio. Hoje é a sua vez. Esta é a sua noite. O Espírito Santo está presente agora. Não há multidões ao redor, só você e Ele. É hora de dizer: Jesus, fala comigo. Como Nicodemos, você não precisa entender tudo. Você só precisa estar disposto a escutar. E ao fazer isso, você vai descobrir que o verdadeiro descanso não está no fim da noite, está na presença de quem está com você nela. Agora, se você sentiu Jesus te chamando nesta mensagem, eu quero te pedir algo muito importante. Comente aqui embaixo: Jesus, nesta noite eu me rendo à tua verdade. Ao declarar isso, você está dizendo ao céu que não quer mais viver pela metade, que você não quer apenas conhecer Jesus de ouvir falar, mas de andar com Ele. E esse comentário será como uma oração registrada diante de Deus. E se você ainda não deixou o like neste vídeo, faça isso agora. Ao fazer isso, você está ajudando outras pessoas a encontrarem esta palavra no momento exato em que também precisam de uma noite de encontro com Jesus. Você se torna um instrumento de luz para corações em trevas. Nicodemos foi à noite e saiu de lá com uma nova visão. E você? A voz de Deus que chama Samuel à noite. O Senhor chamou Samuel e ele respondeu: Eis-me aqui. 1 Samuel 3:4. Há noites em que a escuridão é apenas um pano de fundo porque o céu está prestes a falar. Samuel era ainda um menino entregue por sua mãe ao templo do Senhor, vivendo sob a supervisão de Eli, o sacerdote. A Bíblia nos diz que naqueles dias a palavra do Senhor era rara. As visões infrequentes, havia silêncio dos céus. Havia uma geração acostumada com o costume, mas que já não ouvia a voz de Deus com clareza. Mas então, numa noite aparentemente comum, Deus quebrou o silêncio. Sim, foi a noite enquanto todos dormiam, enquanto Eli já não enxergava bem, e o templo estava em silêncio. O Senhor chamou Samuel,
Uma voz sobrenatural, mas tão próxima que o menino pensou ser o sacerdote chamando. Isso nos ensina algo poderoso. Deus ainda fala, Ele ainda chama, e muitas vezes Ele faz isso na noite, porque é no silêncio que aprendemos a escutar. É na escuridão que a luz da sua voz brilha com mais intensidade. Quantas vezes você já se perguntou: Senhor, por que sinto isso? À noite, porque justo? Agora meu coração aperta. Porque quando tudo está calmo, por fora, dentro de mim, tudo se agita. Talvez seja porque, como Samuel, você está ouvindo um chamado, e o mais impressionante, Samuel não reconheceu de imediato que era Deus falando com ele. Ele correu até Eli e pensou ser uma voz humana. E quantas vezes nós fazemos o mesmo? Tentamos buscar explicações naturais para inquietações, que são espirituais. Tentamos calar a alma com distrações, quando na verdade ela só quer escutar o céu. Mas Deus não desistiu. Ele chamou de novo, e de novo, e de novo, porque o chamado de Deus é persistente. Ele não desiste, até que você perceba que é Ele. Eli, mesmo distante espiritualmente, teve um lampejo de discernimento, e disse: Se ele te chamar de novo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Essa frase mudou tudo, e pode mudar sua vida também. Hoje, Deus está te chamando pelo nome, talvez não com uma voz audível, talvez não como você imaginava, mas há um incômodo, um ardor, uma inquietação, uma urgência espiritual. É o céu chamando, é o Espírito Santo despertando algo em você. Não ignore essa voz, não busque explicações em vozes humanas. Hoje você pode dizer: Fala, Senhor, porque eu estou ouvindo. O chamado de Samuel não foi apenas um evento bonito, foi o início de uma nova era para Israel. A partir daquela noite, Samuel se tornou o profeta que ouviria Deus para toda uma nação. E tudo começou com uma madrugada de escuta. Deus está levantando novos profetas, pessoas simples, gente comum, que não se esconde atrás de títulos, mas que se ajoelha no quarto, que não busca reconhecimento, mas que deseja ouvir a voz do Pai. Gente como você. Não é coincidência você estar aqui hoje. Não é por acaso que sua alma tem sentido. O que tem sentido? Há um chamado divino sobre você, uma convocação espiritual, e ela começou no escuro, no silêncio, porque Deus ainda chama de noite. Você não precisa ver anjos, não precisa ter visões grandiosas, só precisa ter um coração atento, uma disposição sincera e uma resposta humilde. Eis-me aqui. Essa é a chave, essa é a porta. E quando você disser isso com o coração, prepare-se. Deus vai começar a revelar coisas profundas. Você será usado para falar com outros, para consolar, para ensinar, para guiar. Mas antes de tudo isso, você precisa aprender a ouvir. E esse é o convite desta noite. Um convite ao silêncio interior, à escuta ativa, à sensibilidade espiritual. Lembre-se, Samuel não reconheceu de primeira. E tudo bem. Deus é paciente. O que Ele quer é o seu sim. Então hoje, mesmo que você não compreenda tudo, mesmo que tenha medo, mesmo que ache que não é digno, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve, e o céu vai se abrir. Agora eu te convido a um ato de fé e compromisso. Comente aqui embaixo: Fala, Senhor, eu estou ouvindo. Essa frase é um selo espiritual, um compromisso com o céu, uma declaração de que você está pronto para ouvir o chamado. E deixe seu like, porque essa mensagem precisa alcançar outros que estão sendo chamados, mas ainda não reconheceram a voz. Hoje Deus ainda chama, e Ele te escolheu para escutar Paulo e Silas, louvando na prisão à meia-noite. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os escutavam. Atos 16, 25. A meia-noite sempre teve um significado espiritual profundo. É a hora do divisor de águas, o ponto onde o ontem termina e o amanhã começa. É o momento mais escuro, antes do nascer do sol. E é nesse exato instante, na prisão, algemados, sangrando, injustiçados,
que Paulo e Silas tomam uma decisão que muda tudo. Eles louvam, eles não murmuram, eles não amaldiçoam, eles não questionam, eles cantam. E o que nos choca não é apenas o louvor, mas o contexto do louvor. Eles estavam feridos, humilhados, machucados, tinham sido espancados por anunciar o Evangelho, estavam trancados no lugar mais escuro da prisão, com os pés presos no tronco. E mesmo assim, eles levantam a voz para engrandecer o nome do Senhor. Isso nos ensina que o louvor verdadeiro não depende do cenário, não depende se tudo está bem. O verdadeiro louvor nasce no fundo da prisão da alma, quando o corpo está fraco, mas o espírito está de pé. Quantas vezes você já se sentiu preso, preso por situações que parecem não ter saída, preso por sentimentos que te esmagam, preso por diagnósticos, dívidas, memórias, pecados, dores antigas. E quantas vezes, em vez de louvar, você se calou? Paulo e Silas nos mostram o caminho. Quando tudo parece nos amarrar, o louvor liberta, e não é apenas um louvor bonito ou melódico, é um louvor que rasga os céus, é uma oração cantada, é um clamor em forma de melodia, é um ato de fé ousado, porque só canta quem acredita que Deus ainda está ouvindo, só louva quem acredita que mesmo na cela, Deus está no controle, e o que acontece depois é sobrenatural. Deus responde. A terra treme, as portas se abrem, as correntes se soltam. Mas repare, isso acontece depois do louvor. Deus não os libertou. Para que louvassem, eles louvaram, e Deus os libertou. Isso nos mostra um princípio poderoso. A liberdade espiritual antecede a liberdade física. Quando você decide louvar mesmo na prisão, você já está livre por dentro. E essa liberdade interior é o que move o céu a intervir do lado de fora. Mais do que um terremoto físico, houve um terremoto espiritual naquele lugar. Porque quando o povo de Deus decide louvar mesmo ferido, o inferno treme. E há algo ainda mais profundo. Os outros presos escutavam. Isso nos ensina que o nosso louvor na dor é testemunho para quem está ao redor. Alguém pode estar preso ao seu lado, esperando que você cante, esperando que você se levante, esperando que você declare que Jesus é maior do que qualquer cela. O carcereiro também ouviu, e mais tarde perguntaria: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Atos 16:30. Veja o louvor de Paulo. E Silas não apenas libertou os presos, salvou uma família inteira. Seu louvor pode ser a ponte de salvação para outros. Sua perseverança em meio à dor pode ser o milagre que alguém está esperando. Nesta noite você pode estar sentindo que está num lugar escuro, trancado por dentro sem esperança. Mas se há algo que pode mudar tudo, é sua decisão de adorar, mesmo sem entender, mesmo com dor, mesmo sozinho. Deus ainda responde louvores sinceros. Ele ainda se move em meio às canções quebrantadas. Ainda hoje, há prisões que vão tremer quando você abrir a boca para glorificar, porque o céu reconhece o som da fé. Não espere ser livre para cantar, cante para ser livre. Agora, se esta palavra falou ao seu coração, eu quero te fazer um convite de fé. Comente aqui embaixo: mesmo preso, eu louvarei ao Senhor. Este comentário será como um louvor registrado no altar de Deus, como uma declaração de que você não será definido pelo que vive, mas por quem você adora. E se ainda não deixou o like neste vídeo, clique agora. Você estará ajudando esta palavra a alcançar outras almas que estão aprisionadas esperando o louvor de alguém, para que o céu se mova por elas. Seja um canal de libertação. Paulo e Silas cantaram e tudo mudou. Hoje é a sua vez. A meia-noite pode ser o fim ou o recomeço. Depende de como você decide atravessá-la. O salmista e o clamor noturno. Salmos 42 de dia. O Senhor ordena a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Salmos 42, 8. Há momentos em que as palavras do salmista parecem ecoar exatamente o que sentimos, dores profundas,
saudades de Deus, angústias sem explicação, lágrimas que não cessam. O Salmo 42 não é apenas uma poesia, é um desabafo da alma, é um retrato do coração aflito, que mesmo em sofrimento se recusa a parar de orar. Este salmo foi escrito por alguém que estava longe do templo, longe da congregação, longe da rotina de adoração. Ele sente saudades não apenas de um lugar físico, mas da presença de Deus. Ele tem sede, uma sede que não é saciada com água, comida ou descanso. É uma sede espiritual, e é nesse contexto de dor que surge a frase mais poderosa deste capítulo: "E de noite está comigo o seu cântico." Sim, mesmo em meio ao choro, à distância à dor, ainda havia uma canção. E não era qualquer canção. Era o cântico do Senhor, um cântico de esperança, um cântico de resistência, uma oração que não se cala, mesmo quando tudo parece desmoronar. Quantas vezes você já se deitou sem forças, já olhou para o teto do quarto, esperando que o sono apagasse as dores do dia, mas só encontrou insônia e lembranças? Quantas vezes seu travesseiro foi encharcado pelas lágrimas que ninguém viu? Se você já viveu isso, saiba, você não está sozinho. O salmista também passou por isso, e mesmo assim, ele nos ensina algo precioso à noite. Deus ainda canta sobre nós. Esse versículo nos revela uma verdade esquecida. Deus tem um cântico para cada noite difícil da sua vida. E esse cântico não é feito de notas musicais humanas. É uma melodia espiritual, sussurrada ao coração, que te diz: ainda estou aqui. É por isso que, mesmo em meio à dor, o salmista se lembra da esperança. Ele conversa com sua própria alma. Ele pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aqui há um segredo profundo: falar com a alma. Muitas vezes esperamos que alguém nos diga algo que nos levante, mas o salmista nos ensina que há momentos em que nós mesmos precisamos lembrar a nossa alma de quem é Deus, de que Ele é bom, de que Ele ainda está no controle, de que o louvor não depende do ânimo, mas da fé. É durante a noite que os pensamentos atacam com mais força. É à noite que o inimigo tenta lançar mentiras, medo, solidão. Mas também é à noite que o Senhor ordena o seu cântico, uma canção invisível, mas perceptível ao espírito. E o que isso significa para você hoje? Que mesmo que você esteja no fundo do poço emocional, mesmo que sinta saudade de quando sua fé era mais viva, mesmo que pareça distante de tudo que um dia já sentiu de Deus, ainda assim, Ele está cantando sobre você. Ele não desistiu de você. Ele está presente, está sussurrando algo eterno à sua alma. O salmo termina com esperança, mas não com a resolução total da dor, porque essa é a realidade espiritual. Nem sempre as circunstâncias mudam imediatamente, mas a canção de Deus nos sustenta enquanto a mudança não vem. Nesta noite talvez você não ouça notas musicais, mas se fechar os olhos e silenciar o coração, você poderá sentir a presença de Jesus te envolvendo, te lembrando que a oração ainda é a ponte, que o louvor ainda é a arma, que a esperança ainda é viva. E quando o salmista diz oração ao Deus da minha vida, ele está reconhecendo que Deus é mais do que uma ajuda espiritual, Ele é a própria vida, Ele é a razão da existência. E por isso mesmo que tudo falhe, a alma continua falando com Ele. Hoje você pode estar em crise, mas também pode fazer como o salmista, orar, mesmo assim, cantar, mesmo assim, esperar, mesmo assim, porque à noite há um cântico sobre você. Hoje, o Salmo 42 é seu. A canção da noite é para você. Deus está cantando, e a sua alma está prestes a se lembrar do refrão da esperança. Agora, se essa mensagem tocou seu coração, comente: de noite o cântico do Senhor está comigo. E deixe seu like para que outros corações aflitos ouçam essa canção. Jesus acalma a tempestade à noite. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. Levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco de modo que já estava a encher-se de água.
e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Marcos 4, 35-38. Imagine isso: o mar agitado, a noite escura, o vento feroz, e no meio da tempestade, Jesus dorme. Sim, o Filho de Deus, o Mestre e o Salvador, dormia enquanto tudo parecia desmoronar. Para muitos esse momento é um escândalo de fé. Afinal, como é possível que Jesus esteja calmo quando estamos em pânico? Como é possível que ele esteja descansando quando o nosso barco parece à beira do naufrágio? Mas é exatamente aqui que começa uma das maiores lições de toda a Bíblia. A tempestade pode ser grande, mas a presença de Jesus é maior. Os discípulos estavam apavorados. Eles eram homens do mar, experientes, acostumados com ventos e ondas. Mas aquela tempestade era diferente. Era mais intensa, mais repentina, mais ameaçadora. E então, no ápice do medo, eles fazem a pergunta que muitos de nós fazemos nas noites de aflição: Mestre, não te importa que pereçamos? Você já fez essa pergunta? Jesus, o Senhor, não está vendo o que está acontecendo comigo? Jesus, o Senhor, não se importa com minha dor, com meu medo, com meu desespero? Jesus, por que está tão silencioso? E Jesus, ao ser despertado, não repreende primeiro os ventos, ele repreende o medo. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E só depois disso, ele se levanta e diz ao mar: acalma-te, enudece, e tudo fica em paz. Essa ordem de Jesus ao mar nos ensina algo profundo. Ele tem autoridade, não apenas sobre a tempestade externa, mas sobre a tempestade da alma. Ele não quer só acalmar o vento lá fora, ele quer acalmar o pânico aqui dentro. Há noites em que tudo parece fora de controle: o vento dos pensamentos, a onda das emoções, o frio do medo. Mas se Jesus está no barco, não importa o tamanho da tempestade, ele continua no controle. A presença dele não impede o vento, mas garante o livramento. A presença dele não evita as ondas, mas impede o naufrágio. A presença dele não elimina o susto, mas traz a paz que ultrapassa o entendimento. E mais, foi Jesus quem disse: passemos para a outra margem. Isso quer dizer que a ordem para atravessar veio dele. Não foi ideia dos discípulos. Eles estavam obedecendo uma direção divina. Isso prova que até mesmo no centro da vontade de Deus, tempestades podem surgir. Mas isso não significa abandono. Significa que o milagre está a caminho. A tempestade não é o fim, é o cenário do próximo testemunho. E há algo belíssimo nessa passagem. Jesus estava dormindo sobre um travesseiro, um detalhe pequeno, mas cheio de significado. Enquanto os discípulos tremiam, Jesus descansava, não porque ignorava o perigo, mas porque confiava plenamente no Pai. Hoje, Jesus quer te ensinar a descansar sobre o travesseiro da fé, mesmo quando tudo parecer fora de controle, mesmo quando as notícias forem ruins, mesmo quando o medo tentar dominar. A fé não nega a tempestade, ela apenas se recusa a afundar com ela. E quando você aprender a dormir no barco com Jesus, vai entender que a paz não é a ausência de guerra, é a presença do Príncipe da Paz. Nesta noite talvez as ondas estejam altas em sua vida, mas se Jesus está com você, essa tempestade tem hora para acabar. E quando ela cessar, o seu coração será mais forte, sua fé será mais madura, e você terá experimentado a glória de quem viu Jesus acalmar o impossível. Não esqueça o mar, te assusta, mas não assusta Jesus. O vento te empurra, mas não move aquele que sustenta o universo. O barco pode balançar, mas quem está com você é aquele que anda sobre as águas. Agora, se essa mensagem falou ao seu coração, declare isso publicamente como um ato de fé. Comente aqui embaixo: mesmo no meio da tempestade, eu confio em Jesus. Essa frase é como uma âncora, uma declaração de fé, um testemunho para o céu e um aviso para o inferno, de que você não será vencido. E se ainda não deixou o like neste vídeo, faça isso agora. Cada like ajuda esta palavra a chegar em mais corações que estão enfrentando noites turbulentas e precisam ouvir que Jesus ainda acalma o mar.
Você pode ser o canal dessa paz. Hoje Jesus está se levantando no seu barco, e a tempestade vai ouvir a sua voz. O sonho de Jacó e a escada para o céu e sonhou. Eis posta na terra, uma escada cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Gênesis 28, 12. Existem noites em que tudo muda, não por causa do lugar onde estamos, mas por causa de quem decide se revelar ali. Jacó estava sozinho, fugindo do irmão, deixando sua casa, sua família, sua história para trás. Carregava nas costas a culpa de ter enganado, o medo de ser rejeitado e o peso de não saber o que o aguardava no amanhã. Ele deita no chão com uma pedra como travesseiro e adormece no exato ponto onde a terra toca o céu. E é nesse lugar de solidão e incerteza que Deus fala com ele, em sonho. O que Jacó viu naquela noite não foi apenas uma escada, foi uma realidade espiritual se abrindo diante dele. Deus não estava distante, havia uma conexão entre o céu e a terra, havia um caminho, havia movimento, havia anjos subindo e descendo, o céu estava ativo, trabalhando, agindo mesmo quando ele dormia. Você já pensou que talvez Deus esteja agindo por você agora mesmo, enquanto você descansa, que enquanto sua mente está cansada, seus planos em ruínas e suas forças limitadas, o céu está operando, em silêncio por trás do véu do visível. O sonho de Jacó nos ensina que Deus escolhe os momentos mais improváveis para se revelar. Ele poderia ter falado com Jacó antes, quando tudo estava bem, mas escolheu aquele instante, uma noite no deserto, um travesseiro de pedra, um fugitivo exausto, e isso nos diz muito sobre o caráter de Deus. Ele não espera que estejamos perfeitos para nos alcançar. Ele não exige que estejamos em templos ou cheios de força. Ele se revela no meio do nada, na dor, na dúvida, na fuga na noite. Naquele sonho, Jacó ouviu promessas. Deus falou sobre terra, descendência, bênçãos, presença e no final declarou: estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Gênesis 28, 15. Você tem ideia do que isso significa? Significa que não importa onde você esteja hoje, o céu sabe onde te encontrar, que mesmo que você esteja no meio de um deserto emocional, fugindo de algo ou de alguém com o coração cansado e o futuro incerto, Deus está contigo. E mais, Ele está construindo uma ponte entre o seu trono e o seu travesseiro. Jacó acorda assustado, olha ao redor e diz uma frase que atravessa os séculos: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Gênesis 28, 16. Quantas vezes você já se sentiu assim, achando que estava sozinho, que Deus te esqueceu, que estava fora do alcance da graça, e de repente, algo acontece. Uma palavra, um sonho, um toque, uma paz, e você percebe, Ele sempre esteve aqui. O problema é que, como Jacó, muitas vezes dormimos sobre as promessas e acordamos sobre os problemas. Mas Deus quer inverter isso. Ele quer que você durma sobre a fé e acorde sobre a revelação. Hoje, Deus quer mostrar que sua noite não é apenas um intervalo, é um palco para o sobrenatural. A escada que Jacó viu era um sinal profético, e no Novo Testamento, Jesus revela algo ainda mais impressionante. Ele mesmo é essa escada. Ele é o caminho que liga a terra ao céu. É por meio dele que o sobrenatural se conecta com o natural. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João 1:51. Jesus é o acesso. Ele é o ponto de contato. Ele é o sonho que se cumpre. Hoje ele está construindo uma escada de promessas sobre a sua noite, e mesmo que sua cabeça esteja sobre uma pedra dura, o seu espírito pode descansar sobre um céu aberto. Jacó chamou aquele lugar de Betel, a casa de Deus, mas não havia templo, não havia altar, não havia multidão, só havia um homem, uma pedra e um céu se revelando. Isso nos ensina que a casa de Deus é onde ele se manifesta, e isso pode ser agora aí mesmo,
onde você está. Se você entender isso, sua noite muda, porque Deus não precisa de grandes estruturas para se mostrar. Ele precisa de corações abertos, e o seu está abrindo. Agora, hoje Jesus está dizendo: eu sou a escada, eu sou o caminho, eu sou a ponte entre o que você sente e o que o céu tem para você. Descanse, o céu está trabalhando, mesmo enquanto você dorme. Agora, se essa palavra tocou, você comente: Senhor, eu vejo a tua escada na minha noite. E deixe seu like para que outros no deserto encontrem o mesmo Deus que se revelou a Jacó. A mulher que toca Jesus em segredo. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Veio por trás dele, por entre a multidão, e tocou na sua capa, porque dizia consigo: se eu apenas tocar nas suas vestes, ficarei curada. Marcos 5, 25, 28. Há dores que são públicas, expostas, faladas, mas também há dores silenciosas, escondidas, carregadas no escuro. Dores que ninguém vê, feridas que ninguém entende, cicatrizes invisíveis que gritam à noite, mas que durante o dia você aprende a esconder com sorrisos. Essa mulher sofria há 12 anos, sozinha, excluída, incompreendida e mais impura pela lei da época. Ela não podia tocar em ninguém, nem ser tocada. Era invisível socialmente, mas visivelmente quebrada por dentro. Ela já havia tentado de tudo: médicos, tratamentos, promessas humanas, mas quanto mais tentava, pior ficava. E talvez seja assim que você se sinta hoje. Quanto mais luta para se curar, mais parece sangrar por dentro. Quanto mais busca respostas, mais se depara com o silêncio. Mas então ela ouve falar de Jesus, e algo dentro dela desperta. Não foi uma visão, não foi uma voz do céu, foi uma fé silenciosa. Se eu apenas tocar. Ela não queria chamar atenção, não queria discurso nem orações longas. Só queria um toque, um momento, um milagre. E quebrando regras, vencendo medos, ela se aproxima por trás, escondida pela fé, e toca. E algo sobrenatural acontece. O fluxo de sangue cessa, mas o mais impressionante é o que acontece em seguida. Jesus para no meio da multidão, em meio à pressa, ao barulho, aos discípulos e às pessoas ao redor. Jesus para por causa de um toque. Isso nos revela uma verdade transformadora. A fé anônima jamais passa despercebida aos olhos de Jesus. Ele percebe, ele sente, ele para, e ele pergunta: quem me tocou? Os discípulos acham a pergunta estranha. Afinal, todos estavam tocando nele. Mas Jesus sabia que aquele toque foi diferente, porque não foi um toque casual. Foi um toque de fé, um toque desesperado, um toque de quem não suportava mais viver sangrando. Em silêncio, você consegue sentir isso. Quantas vezes você já se aproximou de Jesus, com o coração em pedaços, sem forças para orar alto, sem coragem de abrir a boca, mas apenas com o desejo de tocar, de ser alcançado, de ser curado? Essa mulher representa todos os que buscam Jesus em segredo. Ela tentou passar despercebida, mas ninguém passa despercebido ao olhar de Jesus. Ele sabia, ele queria aquele encontro. Ele desejava mais do que curar seu corpo. Ele queria restaurar sua dignidade. Ela então se apresenta, treme, cai aos pés dele, confessa tudo. E Jesus, com palavras que curam mais do que qualquer remédio, diz: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Você percebe o que Jesus fez? Ele a chamou de filha. Ele restaurou a identidade dela. Ele declarou a cura e ele selou a paz. Hoje, Jesus está passando. Ele continua no meio da multidão, mas ele ainda para, por um toque de fé. Você não precisa fazer barulho. Não precisa se justificar. Basta crer, basta tocar, e o impossível se move. A cura dela não veio porque ela foi notada pelos outros. Veio porque ela acreditou em silêncio. Essa é a fé que Jesus honra, a fé do quarto secreto, a fé do coração quebrado, a fé que diz: se eu apenas tocar. E hoje você pode tocar com suas palavras, com seu quebrantamento, com sua oração.
Jesus ainda sente, Jesus ainda para Jesus ainda cura. Agora, se essa palavra encontrou você no lugar secreto da sua alma, comente aqui abaixo. Hoje eu toco em Jesus pela fé. Essa frase é mais do que um comentário. É um toque espiritual, um sinal ao céu de que mesmo sem forças, mesmo em silêncio, você está estendendo sua alma para alcançar o Salvador. E não se esqueça de deixar seu like neste vídeo. Você pode estar ajudando outras mulheres do fluxo de sangue, pessoas escondidas na dor, a tocarem também em Jesus. Você é ponte de cura, um canal de graça. Hoje Jesus parou por sua causa, e Ele está dizendo agora: filho, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, fica livre do teu mal. A noite em que Pedro negou Jesus, e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Lucas 22, 62. Há noites em que o problema não está do lado de fora, mas dentro de nós. Noites em que não é a tempestade que nos assusta, mas nossas próprias falhas. Pedro viveu uma dessas noites, e talvez você também esteja vivendo a sua. Ele era o mais ousado dos discípulos, o primeiro a declarar que Jesus era o Cristo, aquele que andou sobre as águas, que disse que jamais negaria o Senhor, e ainda assim, negou 3 vezes. E não foi diante de autoridades, ameaçado de morte, foi diante de uma criada de transeuntes, de pessoas comuns. O medo o dominou, o coração vacilou. E enquanto Jesus enfrentava a maior dor da sua vida, Pedro fraquejou. A Bíblia diz que logo após a 3ª negação, o galo cantou, e Jesus olhou para Pedro. Você consegue imaginar esse olhar? Não era um olhar de reprovação nem de raiva. Era o olhar de alguém que já sabia o que Pedro faria e o amava mesmo assim. É nesse ponto que muitos de nós nos encontramos entre o "eu nunca faria isso" e o "eu fiz e me envergonho", entre a promessa de fidelidade e a realidade da queda. Pedro representa todos nós que um dia falamos mais do que conseguimos cumprir, que em meio à pressão, ao medo, à insegurança, acabamos agindo contra o que acreditamos. E quando percebemos, já negamos. Negamos a Jesus quando escolhemos o orgulho em vez da humildade. Negamos Jesus quando escolhemos o pecado, ao invés da obediência. Negamos Jesus quando o medo nos faz silenciar nossa fé. Mas a grandeza dessa história não está apenas na dor da queda, está no arrependimento sincero. A Bíblia diz que Pedro chorou. Amargamente foi um choro de alma, um choro de quem se viu como realmente era, de quem se reconheceu pecador. E esse choro não o afastou de Jesus, o preparou para o reencontro. Muitos acham que depois do erro, não há mais caminho de volta, que depois da negação, só resta o abandono. Mas com Jesus, a última palavra nunca é a falha, é a restauração. Depois da ressurreição, Jesus aparece aos discípulos e mais tarde, à beira do mar, chama Pedro para uma conversa íntima, e ali Jesus pergunta 3 vezes: "Tu me amas?" 3 vezes. Pedro responde que sim, e Jesus responde: "Apacenta as minhas ovelhas." Você percebe? Para cada negação, Jesus ofereceu uma oportunidade de recomeço para cada erro, uma chance de reafirmação para cada noite de culpa, uma manhã de graça. E sabe o mais incrível? Pedro, o mesmo que negou, se tornou a rocha sobre a qual Jesus edificaria sua igreja. Aquele que caiu agora seria coluna, aquele que se calou agora seria voz. Isso prova que Jesus não desiste de quem falha. Ele restaura, ele chama de novo, ele recomeça. Hoje talvez você esteja olhando para si mesmo com vergonha, talvez tenha se afastado, talvez tenha prometido algo a Deus e não cumpriu. Talvez tenha negado Jesus em atitudes, em escolhas, em pensamentos. Mas a noite da negação não é o fim. Há um olhar de Jesus te alcançando. Agora não é olhar de julgamento, é olhar de amor, de convite, de nova chance. O mesmo Jesus que olhou para Pedro está olhando para você. Nesta noite ele está perguntando: não porque você me negou, mas sim você ainda me ama? Se a resposta for sim e você sabe que é, então ele te diz:
Volte, caminhe comigo, ainda tenho planos com você. Hoje Jesus está olhando para você, e o que ele vê é alguém que ele ainda quer usar. A vigilância do servo fiel. Lucas 12, 35-38. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam o seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater logo, possam abrir-lhe. Lucas 12, 35-36. Jesus, como sempre, falava com profundidade usando coisas simples. Ele nos deu uma imagem clara, servos acordados atentos noite adentro, esperando o retorno do seu Senhor. Essa parábola é uma joia escondida nos evangelhos. Ela fala de algo que muitos têm esquecido: a importância de vigiar, de estar atento, de manter o espírito aceso, mesmo quando tudo à volta adormece. Porque, como ele disse, o Senhor pode voltar a qualquer hora, até mesmo na madrugada. E é exatamente por isso que essa mensagem é para você nesta noite, porque a noite é símbolo do tempo da espera, do silêncio, da ausência de grandes movimentos, mas é também o tempo em que os servos fiéis são testados. Jesus nos convida a viver como quem espera, como quem acredita que a qualquer momento a porta vai bater, como quem sabe que o noivo está próximo mesmo que todos digam que está demorando. Veja bem, Jesus não nos chama apenas a crer, ele nos chama a vigiar. Crer é olhar para cima, vigiar é olhar ao redor. Crer é confiar que ele vem vigiar, é estar pronto quando ele vier. E como se vigia à noite? Com luz, com a candeia acesa, com o coração em alerta, com os olhos espirituais atentos. A Bíblia diz que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Isso significa que a palavra de Deus é o que mantém a candeia acesa nas madrugadas da vida. É ela que guia, que impede tropeços, que revela os passos. Sem essa luz dormimos espiritualmente, perdemos o sentido, vivemos como os que não esperam nada. Mas o servo fiel espera sempre. Jesus continua: bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Lucas 12, 37. Isso nos ensina que há uma recompensa, um elogio divino, um reconhecimento celestial para aqueles que não se distraem com o mundo, que não desistem, que mantêm a alma firme mesmo quando tudo diz para relaxar. Vigiar não é viver com medo, é viver com propósito. É orar com consciência, é esperar com amor. Quantas pessoas começaram bem e adormeceram no caminho? Quantas almas já não creem mais que Jesus voltará? Quantos perderam o senso de urgência, trocando o eterno pelo passageiro? Mas hoje você está aqui, e isso já é um sinal. Você ainda está de pé, sua lâmpada ainda tem óleo. Você pode até estar cansado, mas está acordado, e isso é tudo o que o Senhor procura, servos despertos no meio da noite. Jesus promete algo extraordinário nesta parábola. Ele diz que ao voltar e encontrar os servos vigilantes, ele mesmo se cingirá e os servirá. Isso é o oposto do que esperaríamos o Senhor servindo o servo, mas é isso que ele faz honra, quem foi fiel, quando ninguém estava vendo. Hoje talvez ninguém veja suas orações em silêncio, talvez ninguém saiba quantas noites você já passou em intercessão, talvez ninguém entenda o preço da sua fidelidade, mas Jesus vê, e ele não esquece. Você não é louco por manter sua fé viva, você é servo fiel, e quando ele vier, porque ele virá, ele não encontrará você dormindo, mas esperando. Agora, como um sinal de compromisso e vigilância, comente aqui abaixo: Senhor, quando voltares, quero estar de pé. Essa frase é uma declaração de fé, um pacto de prontidão, um testemunho de que você não está apenas assistindo a mais um vídeo, você está esperando o noivo. E não esqueça de deixar seu like. Com isso, você espalha essa palavra para outros servos que também precisam despertar. Você se torna parte da vigília espiritual de milhares. Hoje mantenha sua candeia acesa, porque a noite está avançada e o rei está voltando. A parábola das 10 virgens.
Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Mateus 25:1. Jesus, com palavras simples e imagens do cotidiano, revelou os mistérios mais profundos do reino. A parábola das 10 virgens é uma dessas revelações. E se você está ouvindo isso nesta noite, não é por acaso. Porque esta é uma parábola sobre o tempo final, sobre os dias escuros, sobre estar pronto ou não. 10 virgens, 10 lâmpadas, 10 corações esperando o mesmo encontro, mas só 5 foram chamadas de prudentes e as outras 5 loucas. Por quê? Porque todas dormiram, mas apenas 5 estavam preparadas. Essa parábola não é sobre cansaço. É sobre o que você carrega enquanto espera. Todas adormeceram. Isso mostra que o sono espiritual pode atingir até os mais piedosos, mas o diferencial está no que há dentro da lâmpada: o azeite. O azeite representa a intimidade com o Espírito Santo, representa a vida de oração, representa a vigilância silenciosa, representa o coração que arde, mesmo quando o corpo está cansado. A chegada do noivo não foi durante o dia, foi à meia-noite, no momento mais escuro, no momento improvável, no ponto onde muitos já haviam perdido a esperança. Mas uma voz ecoa: eis o noivo sair ao seu encontro. E então todas acordam, todas se levantam, todas desejam entrar, mas nem todas estão prontas. As loucas percebem tarde demais que suas lâmpadas estão apagando, pedem emprestado, suplicam, mas não há como dividir azeite, porque azeite é individual. Você não pode viver da unção dos outros, não pode depender da fé alheia, não pode caminhar na luz do próximo. E enquanto vão comprar, o noivo chega, e as que estavam preparadas entram, a porta se fecha, e mais tarde as outras batem e clamam: Senhor, abre-nos a porta. Mas ouvem a resposta mais dura de todas: em verdade vos digo que não vos conheço. Esse versículo não é para assustar, é para acordar. É um grito de alerta do céu. A porta ainda está aberta, mas não estará para sempre. Hoje talvez você se identifique com uma das virgens loucas. Sabe que precisa se preparar, mas tem adiado, tem deixado o azeite acabar, tem vivido com aparência de fé, mas com a essência vazia. Jesus está te chamando agora. Nesta noite está dizendo: volta, prepara a tua lâmpada, enche o teu vaso, porque eu venho e venho como ladrão sem aviso, sem hora marcada. E se você é uma das prudentes, mantenha-se firme. O cansaço pode vir, o sono pode te alcançar, mas não deixe o azeite faltar. Não viva na euforia dos cultos, mas no secreto da presença. Não dependa da emoção, dependa da devoção. Porque a meia-noite está chegando, e quem não estiver preparado, ficará do lado de fora. Mas hoje você ainda pode se levantar, ainda pode buscar azeite, ainda pode reacender a chama, ainda pode entrar. Hoje você não está ouvindo qualquer mensagem. Você está ouvindo um alerta de amor do próprio noivo. Prepare-se, o encontro está próximo. Jó e as noites de choro. Quando penso que o meu leito me consolará, que a minha cama aliviará a minha dor, então me espantas com sonhos e me aterrorizas com visões, de modo que a minha alma prefere ser estrangulada, e a morte, antes que os meus ossos. Jó 7, 13-15. Existem dores que não se apagam com o tempo. Existem noites que parecem eternas em que o corpo busca descanso, mas a alma recusa-se a dormir. Jó conheceu essas noites, e talvez você também as conheça. Noites em que o travesseiro se torna o altar das nossas lágrimas. Noites em que o silêncio machuca mais do que qualquer palavra. Noites em que a única oração possível é: por que, Senhor? Jó era um homem íntegro, temente a Deus, justo, e mesmo assim, perdeu tudo: família, saúde, bens, amigos. Mas talvez o que mais tenha doído em Jó não foram as perdas, mas o silêncio de Deus, porque o choro mais profundo não é aquele que os outros veem. É o que se derrama na escuridão da madrugada, quando não conseguimos ouvir nem a voz do céu. No capítulo 7, Jó desabafa com palavras cortantes. Ele fala de noites intermináveis, de pesadelos, de dores que não cessam,
nem quando os olhos fecham. É o relato de uma alma que busca alívio e só encontra angústia. Mas esse desabafo, por mais doloroso, carrega uma esperança escondida. Jó está orando mesmo sem entender, mesmo sentindo medo, mesmo desejando a morte, ele ainda está falando com Deus. Isso nos ensina que a fé verdadeira não é a ausência de dúvidas ou sofrimento, mas a escolha de continuar falando com Deus em meio ao caos. Jó poderia ter se calado, poderia ter se revoltado de vez, mas ele decidiu derramar sua alma diante do único que poderia ouvi-lo e restaurá-lo. Você já teve noites como essas, em que a mente grita, o coração pesa, e a única coisa que resta é chorar? Então ouça com atenção. Deus não despreza as lágrimas dos seus filhos. Cada lágrima de Jó estava sendo recolhida, cada gemido era registrado, e embora o céu parecesse em silêncio, Deus estava escrevendo uma história, porque Deus não apenas assistiu ao sofrimento de Jó, ele estava no controle mesmo sem aparecer, ele conduzia cada capítulo daquela dor. E quando a noite acabou, o sol nasceu com o dobro de bênçãos. A Bíblia diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó. Mas antes disso, Jó foi forjado, sua fé foi purificada, sua alma foi trabalhada. Às vezes Deus não apaga a noite, ele a usa. Usa para nos ensinar a depender dele. Usa para limpar nossos altares contaminados. Usa para revelar quem ele é e quem somos sem ele. Ao final, Jó declara: Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, 5. Esse é o propósito de muitas das nossas noites escuras, não apenas nos curar, mas nos transformar. Hoje talvez você esteja na fase do meu leito me espanta, mas haverá o tempo do meus olhos te veem. Você não está sendo punido, está sendo moldado. Você não está sendo esquecido, está sendo preparado. A noite vai passar, e quando passar você não será o mesmo. Agora, se você tem vivido noites como a de Jó, comente aqui abaixo. Mesmo chorando, eu continuarei falando com Deus. Este comentário é uma confissão de fé, um sinal para o céu de que sua alma ainda escolhe buscar aquele que tudo pode mesmo, sem entender tudo. E se ainda não deixou seu like, faça isso agora. Este ato ajuda esta palavra a alcançar outros corações que também estão sofrendo calados e precisam saber da esperança após a noite. Você pode ser canal de consolo hoje. Deus não veio te explicar o porquê da dor. Ele veio te lembrar que está com você mesmo nas lágrimas. Elias e a caverna do desânimo. Ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que lhe se veio a palavra do Senhor, e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? 1 Reis 19, 9. Existem cavernas que não têm paredes, mas cercam a alma. Lugares escuros dentro de nós, onde nos escondemos do mundo das expectativas, das cobranças, dos fracassos de nós mesmos. Elias, o profeta do fogo, o homem que orou, e o céu se fechou, que clamou e o fogo desceu, que enfrentou 450 profetas de Baal, e venceu com coragem e fé, agora está fugindo. A mesma boca que declarou o poder de Deus, agora clama por morte, e a mesma fé que moveu montanhas parece ter se calado diante do medo. Após uma grande vitória, Elias entra numa das noites mais escuras da sua vida. Jezabel ameaça sua vida, o medo toma conta, o desânimo invade, e ele corre. Vai até o deserto e depois se esconde numa caverna. Ali naquele lugar sombrio, ele quer desaparecer. Ele não quer continuar. Ele sente que tudo foi em vão. Basta, Senhor, tira a minha vida. 1 Reis 19, 4. Se você já chegou nesse ponto de desejar que tudo acabe, de pensar que a vida perdeu o sentido, de sentir que está sozinho, então você entende Elias, e Deus também entende. Mas o que Deus faz com um profeta em crise? O que Deus faz com um servo cansado, com um coração abatido? Ele se aproxima, ele visita, ele fala. Na caverna onde ninguém vê, Deus aparece e pergunta: Que fazes aqui, Elias? Essa pergunta não é acusação, é cura.
É um convite ao confronto interior, é Deus dizendo: me diga o que está dentro de você, derrame, confesse, eu estou ouvindo. E Elias fala da solidão, fala do cansaço, fala da sensação de inutilidade, fala do medo. E então Deus se revela, mas não no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Ele se revela num sussurro. Isso nos ensina algo precioso nos dias de batalha. Deus vem com fogo, mas nas noites de desânimo, ele vem com silêncio e ternura. Porque o coração ferido não precisa de espetáculo, precisa de presença. Deus não ignorou. Elias não o repreendeu com dureza. Ele o restaurou com graça. Depois do sussurro, Deus dá a Elias direção. Volta pelo teu caminho. E ainda revela que ele não está sozinho há 7.000, que não se dobraram diante de Baal. Sabe o que isso significa? Deus conhece suas dores. Deus ainda tem um plano. Você nunca esteve só mesmo quando tudo dizia o contrário. Talvez você esteja hoje numa caverna não literal, mas emocional e espiritual.